Queria dar boa noite para todo mundo. É, Muita gente que eu conheço já. Fico feliz de estar vendo de novo. E muita gente que eu estou conhecendo pela primeira vez, ao menos uma bolinha. Obrigado pela presença, feliz dia da dança. Ah, um prazer enorme comemorar festejar e viver a importância desse dia para a gente, dando essa aula. Eu sou Maércio, eu sou responsável por essas maluquices dancísticas que vocês veem aí na internet. E a ideia hoje dessa aula é fazer uma grande, mas uma tremenda de um voo sobre a neurociência da dança, um grande voo. E eu espero que esse voo ele seja interessante não só para quem vai voar pela primeira vez, quanto para quem já voou. Tem muita gente aqui que já voou, já fez esse voo. Então vou fazer o meu melhor para que esse voo ele seja interessante para todo mundo. É, e aí, hoje eu vou fazer uma coisa que eu não gosto muito, mas é a nossa possibilidade hoje, que é falar muito e ouvir pouco. E porque para mim não faz muito sentido só falar e não ouvir, mas dentro dessa possibilidade que a gente está aqui, de uma hora de aula, tantas pessoas, eu vou ficar devendo e vou reconhecer essa limitação desse nosso encontro e trabalhar a partir dessa limitação. É claro que isso não impede da gente se comunicar de outras maneiras, de vocês poderem me escrever, me mandar áudio, vídeo, e o que vocês quiserem, mas a gente vai ter pouco diálogo aqui, nesse modelo. E sinalizo isso porque, para mim, o diálogo ele é parte do processo de estudo. E não é diferente aqui com esse tema, que guarda a sua complexidade. Além disso, a gente vai ter pouco movimento no espaço compartilhado, nesse espaço atravessado. E também é uma das nossas limitações aqui. Então, estou vendo que tem pessoas no chão, deitadas em espaços dançantes. Mas vamos lá, vamos trabalhar, como diria um matemático chamado David Marr. Ele diz que é importante, não exatamente com essas palavras, porque eu nunca lembro exatamente as palavras, a não ser quando eu as escrevo, mas ele diz que é importante que na vida a gente aprenda a fazer o que é desejado ou desejável a partir do que é possível. Então, vamos, a, a, a partir do que é possível, fazer o desejável. Só para quem não me conhece, me apresentar brevemente, eu sou o Maércio, eu trabalho com dança há quase 20 anos e durante muito tempo da minha vida fui intérprete, fui artista da dança, trabalhando intensamente como intérprete e hoje trabalho como professor e há um tempo já venho me interessando sobre como o entendimento de aspectos ligados ao sistema nervoso, mas não só, podem nos ajudar ou descortinar novas possibilidades com essa prática.
e com essa profissão. Então, eu tenho trabalhado em diversas camadas da dança, desde a sensibilização até a formação, e fiz né, na verdade, tento a cada dia fazer uma ponte entre esse conhecimento de uma alta demanda, que é a neurociência, e esse outro conhecimento de uma alta demanda, que é a dança. Então, dentro da minha trajetória, eu sempre fui conectado às práticas somáticas e às práticas de movimento que colocavam e que colocam as pessoas em primeiro plano da sua experiência. Então, um olhar sobre o movimento que privilegia quem faz e não o que faz. E nesse sentido me interessa hoje, sobretudo, compreender que aspectos desse quem ainda nos faltam para dançar. Ainda nos faltam nas nossas práticas, nos nossos envolvimentos com a dança. E o meu veículo é a neurociência. Poderia ser a psicologia, poderia ser a fisioterapia, poderia ser qualquer outro campo de estudo, mas o meu veículo é a neurociência. E existe um entendimento geral de que o objetivo da neurociência é explicar em termos dos seus correlatos neurais, então explicar em termos do funcionamento, da estrutura e do funcionamento do sistema nervoso, diversos comportamentos, como o comportamento de dançar. Esse é um objetivo geral da neurociência. Sim, eu trabalho com ele, mas não só. Me interessa ainda mais, aos poucos, absorver o que esse objetivo abre e pesquisar e implementar isso nas salas, nos espaços em que a dança acontece, de fato. Então, por mais que a gente coloque uma pessoa dentro de um laboratório para dançar ou assistir dança e encha ela de fios e sensores, eu não esqueço nunca que essa pessoa ela vai se colocar no espaço cênico de apreciação ou ainda se colocar no espaço de experimentação em dança. Essa ponte ela não é tão simples de ser feita, mas ela é necessária. Além disso, mesmo trabalhando como pesquisador, a minha vida foi dedicada à dança durante muito tempo, antes dessa minha chegada na academia. Então, para mim é diferente observar e construir experimentos. Não estou dizendo que isso é melhor ou pior, estou dizendo que isso é diferente do que o que quase sempre acontece, não só na neurociência da dança, mas na neurociência da música, neurociência do cinema e por aí vai. O que quase sempre acontece é que as pessoas que pesquisam têm pouca, poucas horas dedicadas àquela linguagem. Então, é por essas horas dedicadas a essa linguagem que eu estou dentro do laboratório hoje. Então, vamos lá. Vamos começar já começando. Só um recado, eu estou nesse momento numa ilha que tem uma internet super instável. Então, se por acaso a gente cair, eu volto, de algum jeito eu volto. E então fiquem aqui se acontecer algum problema, porque eu tento dar um jeito. E eu tô 5 horas à frente de vocês. Aqui são 2h17 da manhã. Então, se por acaso eu bocejar, não é desinteresse. É porque eu já tô no meu horário de sono, mas bem acordado. Que bom, Renata. Obrigado pelo feedback. Vamos embora. Vamos lá. Vamos ver
o que podemos viver aqui em 50 minutos. Vamos lá. Então, aqui uma descrição breve desse objetivo. A gente não sabe se a gente vai alcançá-los, mas eles estão aí. Então, o primeiro objetivo dessa aula é desenhar um panorama geral dos estudos em neurociência, recortados na dança. Várias pessoas aqui presentes fizeram o curso de neurociência da dança. E essa aula também é um esforço para que essas pessoas possam aproveitar esse encontro, para que não seja para que não seja uma releitura apenas das aulas. E quando eu falo como objetivo de desenhar esse panorama, é fazer justamente uma paisagem, como se a gente esticasse um tecido imenso numa parede ou no chão, ou um papel craft no chão, e a gente desenhasse um grande cenário desse interesse que a gente tem em comum aqui, que é a neurociência da dança. Como toda paisagem, vista de longe, são poucos os detalhes que a gente acaba notando, experienciando, mas nem por isso há um desinteresse por essa possível ausência de detalhes. Além disso, a gente vai, nessa paisagem, organizar 5 subtópicos de pesquisa mais abordados na neurociência da dança. Na verdade, esses tópicos, eles vira e mexe, eles mudam. Algumas pessoas dividem um pouco mais, outras pessoas dividem um pouco menos, mas eu ainda me sinto contemplado por essa divisão. Então, o sistema espelho, os correlatos neurais de observação da ação, a neuroestética, a experiência do espectador, a dimensão emocional e cultural da expressividade e a imagética motora. Esses subtópicos ou subdivisões dentro da neurociência da dança são subdivisões didáticas, não são subdivisões que agem ou se explicam de maneira independente. O que a gente observa, na verdade, são sobreposições desses tópicos. A gente divide para estudar, mas isso acontece de uma maneira integrada, isso acontece de uma maneira junta, conjunta, relacional. E um terceiro objetivo é, nessa paisagem, ao menos vislumbrar a aplicação dela nas nossas práticas de movimento, né? Ou nas nossas danças diárias. Eu gosto muito de perguntar, de iniciar com essa pergunta, e já indicando que é muito difícil responder essa pergunta, e na verdade o que a gente faz é escolher de uma maneira arbitrária uma resposta. Então, a resposta que eu vou, ainda que incompleta, a resposta que eu vou dar aqui é uma escolha arbitrária e ela não dá conta de todas as possibilidades que existem para responder essa pergunta. Portanto, é uma definição incompleta. Então, o que me interessa dessa definição é a compreensão da dança como um sistema de signos e ações, não só de formas. Talvez nos interessasse uma noção de forma expandida, mas que a gente não vai discutir aqui. E um sistema de signos e ações em torno de uma experiência, ou que se torna uma experiência estética, e uma experiência afetiva. Uma experiência afetiva, portanto, emocional e possivelmente sentimental. Esse sistema de signos e ações
Eles podem ou não estar ordenados, eles podem ou não estar sistematizados, eles podem ou não estar contidos numa partitura. Mas a ideia aqui não é tentar fazer caber a dança na nas suas possibilidades, na sua grande dimensão, numa coisa só. Como se tudo coubesse nessa definição incompleta. Ao contrário disso, é abrir essa definição, reconhecer a sua incompletude e escolher um caminho para discutir. Então, o caminho que eu escolho para discutir essa aula de 50 minutos, de 45 minutos, é a partir do entendimento de uma dança que acontece a partir desse sistema de signos e desse sistema de ações com intenções definidas, mais ou menos conscientes, né? Mas essas intenções existem. E essas intenções existem e são fomentadas, alimentadas por essa experiência estética e afetiva. Essa é uma definição do Zabi e eu vou disponibilizar essas bibliografias para vocês. Então, aqui os nossos 5 subtópicos. Vamos começar pelo sistema espelho. Só contar uma anedota, para quem nunca... Me perdoe quem já ouviu essa anedota. Mas vamos lá. E como toda anedota, cada vez que ela é contada, se aumenta um ponto. Então, não fiquem presos à veracidade dessa anedota. Mas a história é a seguinte. Em um laboratório da Itália, ali por volta do início da primeira metade dos anos 90, um grupo de pesquisadores estava interessado por descobrir o que acontecia no cérebro de um macaco quando ele pegava uma coisa para comer. Poderia ser um cacho de uva, por exemplo. Então, o que esse grupo fazia era monitorar o cérebro desse macaco com eletrodos implantados em uma região do cérebro ligada ao planejamento do movimento. Então, quando o macaco planejava pegar a comida, aquela região do cérebro, ela disparava, entrava em ação. Pois bem, esse grupo fez isso por um tempo, até que um dia, esse macaco estava na jaula, sem fazer a tarefa, mas com os eletrodos na cabeça. E 2 pessoas entraram no laboratório e, de repente, o equipamento começou a sinalizar que o cérebro do macaco estava... aquela área do cérebro do macaco estava em ação. E aquilo chamou a atenção dos pesquisadores. Bom, o que está acontecendo? O macaco não está comendo nada, não está fazendo nenhuma tarefa, está só olhando para a gente. E aí, começaram a buscar no laboratório alguns possíveis erros, ver se tinha algum equipamento provocando alguma interferência, ou mesmo algum erro no cabeamento das máquinas e tudo mais, mas não encontravam nada. E como a gente, numa pesquisa, a gente sempre faz a mesma coisa, quando algo acontece diferente, o que a gente faz é repassar esses passos. Repassando esses passos, os cientistas viram que nenhum dos passos estava distinto, a não ser que um dos cientistas tinha entrado comendo um lanche. E aí eles, bom, será que é isso? Será que observar uma pessoa comendo, em termos de atividade cerebral, é algo comum a fazer uma ação em direção a um alimento?
E resolveram então testar e descobriram assim o início daquilo que viria a ser chamado de sistema espelho, que é um sistema de grupos celulares que se ativam tanto quando a gente realiza uma ação, quanto quando a gente observa essa ação. Esse grupo de neurônios, eles se ativam de uma maneira espacialmente espelhada, então as mesmas áreas se ativam quando a gente faz um movimento e quando a gente pensa no movimento, quando a gente observa o movimento, mas essa ativação espelhada de maneira espacial, ela é um pouco menor. Então, vamos pensar o seguinte, que quando eu abro e fecho a minha mão, eu tenho uma ativação de grupos celulares. Agora, se eu mentalizar a minha mão abrindo e fechando, ou se eu observar alguém abrindo e fechando a mão, essas mesmas regiões elas vão se ativar, mas com uma intensidade diferente. E é isso que a gente chama de sistema espelho. Isso está não só expresso no córtex motor ou no córtex pré-motor, mas está em outras regiões do cérebro, inclusive no sistema límbico. E é um sistema interessado, dentre outros fatores, pelo entendimento da ação. Então, esse espelhamento, ele não é só um espelhamento no sentido de uma simulação interna para o aprendizado motor, mas é um sistema que simula para compreender, para atribuir significado. Então, um sistema de simulação que acrescenta significado ao que é observado. Portanto, se eu digo que é um sistema que atribui significado, esse significado ele não é somente biomecânico, ele não é somente descritivo. É por isso que a gente pode, por exemplo, pensar num mecanismo essencial para as relações humanas, que é a empatia, ou essa simulação de um estado afetivo alheio. Portanto, a gente simula para entender. A gente simula para atribuir sentido, atribuir significado. Não somente para repetir uma simulação isenta de atribuição de significado. Um dos trabalhos que decorreram dessa observação é esse trabalho de 2003 e que dividiu esse sistema espelho em dois agrupamentos celulares. Um agrupamento chamado de neurônios espelho, estritamente, e um outro agrupamento chamado de neurônios canônicos. Esses neurônios espelhos são, assim como eu disse antes, os neurônios que se ativam tanto quando eu faço uma ação, quanto eu imagino ou observo uma ação. E esses neurônios canônicos são neurônios que se ativam quando eu observo um cenário que demanda uma ação, um cenário que demanda uma ação, mas eu não estou imaginando essa ação e eu não estou observando essa ação, mas eu observo um cenário em que uma ação será potencialmente recrutada ou será potencialmente vivida. Vou dar um exemplo. Imaginem que vocês se preparam para pegar um objeto que está no chão. E esse objeto é um objeto muito pequeno e muito leve. Por exemplo, uma caneta, como essa. Então vocês olham para a caneta e vocês vão pegar essa caneta. Quando vocês olham para a caneta,
e existe um desejo interno de pegar essa caneta, existe uma ação em potencial, que é a ação de pegar a caneta. Você não está se imaginando em pegar a caneta. E você também não está observando ninguém pegar a caneta. Mas você está observando a caneta e uma ação em potencial se torna presente. Quando essa ação em potencial se torna presente, esses neurônios, que agora não são os neurônios espelhos, mas são os neurônios canônicos, eles se ativam. Imagine agora que, ao invés de uma caneta, você tem uma anilha de 40 quilos no chão. E você vai pegar essa anilha de 40 quilos que está no chão. Pergunta: o sistema corpo se prepara da mesma maneira? Não. O sistema corpo não prepara da mesma maneira. Em situações funcionais, o sistema corpo não se prepara da mesma maneira para pegar uma caneta que está no chão e quando vai pegar uma anilha de 40 quilos que está no chão. Então, esses neurônios canônicos são neurônios que entram em ação para preparar o sistema para um determinado movimento. Essa preparação, ela pode ser dada por diversos sentidos, não só pela visão, por outros sentidos, vários. Mas são neurônios que nos colocam em uma atitude pré-movimento. Vejam que esses neurônios, os neurônios canônicos, são neurônios dependentes de intenção. São neurônios dependentes de intenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é parte essencial do processo de simulação. A gente não simula em termos neuronais, em termos de atividade neuronal, movimentos que não têm intenção. Como que a gente pode dizer isso? Com um experimento muito simples que foi feito também com macacos, em que o macaco observava uma pessoa enfiando a mão dentro de um saco de comida, não sei qual era a comida do experimento, não sei se era amendoim ou se era uva. O macaco gosta muito de uva e de laranja. E não sei, mas não sei se era amendoim também, tem experimento com amendoim, mas não importa. O que importa é que o experimentador, ele colocava a mão dentro de um saco e pegava comida dentro desse saco para comer. Quando o macaco observava isso, né? Então observava o experimentador colocando a mão dentro do saco de comida e levando comida para a boca, os neurônios disparavam. Mas, se o macaco soubesse que o saco estava vazio, então se o saco fosse apresentado para o macaco visse que o saco estava vazio e a pessoa colocasse a mão dentro de um saco que está vazio e se preparasse para comer, os neurônios não disparavam. Então, a gente pode ler essa situação, por exemplo, como um movimento que possui uma intenção ou um sentido atribuído, e um movimento que não tem uma intenção ou um sentido atribuído, não faz sentido, não existe uma intenção de se alimentar quando eu coloco a mão dentro de um saco que eu sei que está vazio. Portanto, não preciso me preparar para isso. Não preciso simular. Eu não preciso de uma simulação para algo que não tem sentido. O que não tem intenção, ou o que a intenção primária não é corroborada por aquilo que está presente no cenário. Então, a gente simula, em grande parte, para, como melhor dizendo,
A nossa capacidade e possibilidade de simulação está em grande parte alimentada pela intenção expressa no gesto. Bom, aqui a gente tem alguns resultados que eu não vou me ater, mas vamos lá. Então, em grande parte, o que eu estou querendo dizer é dessa função incorporada da compreensão de uma ação, ou uma função corporificada, corpada de uma ação motora. Nesse sentido, quando a gente conhece o movimento, então vamos pensar na sua experiência com dança, quando você observa uma dança que você tem a experiência, ou um movimento que você tem a experiência, então a expertise motora ela está presente, o que acontece é uma ressonância dessa ação. Agora, quando essa expertise não está presente, ocorre uma simulação, mas no sentido de uma compreensão do sinal sensorial, ou da atribuição de significado. Enquanto que essa ressonância é uma transposição em primeira pessoa do próprio ato motor. O que a gente aqui está percorrendo é justamente essa dimensão neural da intersubjetividade. Então, se a gente pensar que esses processos de adaptação, em grande parte, existiram pelo aspecto relacional da nossa espécie, por exemplo, não só a nossa, mas, por exemplo, da nossa espécie, existiria então uma marca neural ou uma dimensão celular para explicar essa intersubjetividade, ou essa relação que ocorre entre sujeitos. É daí que surge esse termo chamado ressonância intersubjetiva, que se interessa não só pelo entendimento de ações e intenções, mas pela própria expressão de emoções e sensações, e pelo desenvolvimento de habilidades linguísticas, não só em termos da linguagem falada, mas outras habilidades também. Só para finalizar esse primeiro subtópico, com esse trechinho da fenomenologia da percepção, do Merleau-Ponty, que a ideia central é a compreensão do corpo não só como o sistema que contém a experiência mental, a experiência de conhecimento do mundo, mas o corpo como o próprio meio geral de ter o mundo, que é uma noção um pouco mais ampla e menos dualista do corpo e da mente. Se a gente fala de sistema espelho, inevitavelmente a gente fala de observação da ação. E a gente fala, vou passar um pouquinho aqui, desse trabalho da Beatriz Calvo Merino, de 2005, que foi o trabalho inaugural da neurociência da dança. Então, é a partir desse trabalho que a gente pode dizer que a neurociência da dança existe. Porque em 2005, a Beatriz e seu grupo resolveu pesquisar o que acontecia quando pessoas que estudaram dança observavam dança e pessoas que estudaram capoeira observaram capoeira. Então, esses foram os estímulos que ela utilizou. O grupo de dança era um grupo de dança clássica, o grupo de capoeira. Então, pessoas que estudaram balé observavam os dois estímulos, pessoas que estudaram capoeira observavam os dois estímulos. O que aconteceu é que, quando as pessoas que observavam balé, e quando as pessoas que observavam capoeira, que estudaram capoeira, perdão, observavam capoeira,
havia uma ativação mais expressiva das regiões ligadas ao planejamento motor. Até aí tudo bem, isso é bem lógico. O que não era a princípio esperado é que não só a atividade era mais expressiva, mas quando pessoas que estudaram dança, observavam dança, e pessoas que estudaram capoeira, observavam capoeira, havia uma expressão de uma região do córtex temporal ligada à memória semântica, que é a memória de longo prazo ligada a significados. O que isso quer nos dizer, de uma maneira muito geral, é que quando eu observo um movimento que eu conheço, eu observo aquilo com uma semântica conectada, com uma atribuição de significado, não só como um espelhamento motor genérico, mas como um espelhamento que atribui sentido e significado, sentido enquanto significado. Portanto, essa memória de longo prazo ligada ao sentido da informação, à semântica da informação. Então, o trabalho que traz o papel da expertise e a semântica presente em um gesto. A gente conecta esse trabalho com a neuroestética, que se interessa pela observação da ação, mas não somente a observação estrita, mas também um interesse acerca de como se dá essa experiência do observador em contextos cênicos, seja em um contexto de um teatro ou outros espaços cênicos possíveis. E o que acontece é que será possível descrever quais seriam as bases neurais da apreciação artística em dança? Então, para que vocês saibam, hoje existem trabalhos que investigam bases neurais da apreciação artística no cinema, nas artes visuais, na música e por aí vai. Mas quais seriam, então, as bases neurais da apreciação artística em dança? Esse é mais um trabalho da Beatriz Calmerino e de colaboradores que colocam o papel do sistema sensório-motor nessa experiência de apreciação. Então, em outras palavras, quando eu observo uma dança e eu tenho uma experiência estética desse estímulo, o que na verdade acontece é que eu tenho uma expressão de áreas ligadas ao planejamento e ação motora e áreas ligadas também à integração sensório-motora, áreas parietais, né? São áreas terciárias de integração sensorial. O que eu estou querendo dizer aqui com esse estudo é que essa experiência estética envolve uma ativação em termos celulares, ou neurais, melhor dizendo, envolve uma ativação em termos neurais do nosso sistema sensório-motor. E não só do nosso sistema visual, que nem aparece aqui. Bom, aqui é uma área de integração, então o sistema visual vai aparecer aqui, mas não é só uma ativação do sistema visual e do sistema de controle executivo, por exemplo. Então, existe uma ressonância sensório-motora na apreciação estética que nos interessa e muito. Se existe uma importância dessa integração sensório-motora, isso pode explicar, por exemplo, quando a gente se percebe tomado ou tomada por um estímulo, seja ele qual seja ele qual for. Então, essa dimensão emocional e cultural da expressividade, ela vai ser importante, por exemplo, para buscar explicações de como ocorrem essas tomadas ou essas modulações dos estados corporais frente
a um estímulo dançado, ou até mesmo quando a gente percebe ou não que algo expressa uma informação além da informação de movimento. O problema da expressividade, ele não está presente só aqui, mas ele foi e ainda é buscado e perseguido pela Julia Christensen, e a pesquisadora responsável pela organização dessa videoteca, que é uma videoteca gratuita e aberta, de estímulos expressivos e não expressivos. E aí, tomar muito cuidado com essa distinção, porque para que um estímulo seja aqui, nessa videoteca, expressivo ou não expressivo, o que eu estou querendo dizer é que, em um estímulo, uma pessoa foi pedida para que ela realizasse o movimento com expressividade, e em um outro pedido realizasse o mesmo movimento sem expressividade. A gente não está falando aqui de uma definição geral de expressividade, tampouco de uma mensuração de expressividade, mas o que a gente está falando aqui é de um entendimento subjetivo de expressividade na realização do movimento e na percepção dessa escolha arbitrária. Então, nessa videoteca, a gente vai encontrar os mesmos movimentos feitos com ou sem o pedido de serem expressivos. Então, eu vou mostrar aqui, fazer uma brincadeira com vocês, eu vou mostrar dois movimentos, duas pequenas sequências, na verdade. E aí vocês vão tentar adivinhar qual foi a sequência em que o artista intencionou a própria expressividade. Então, o primeiro estímulo. E o segundo. E aí tentem responder aí. Então, o estímulo expressivo foi o segundo. Tá? Vamos para o próximo. Tem mais um exemplo aqui. Vamos lá. Tentem descobrir qual foi o expressivo. Primeiro. Segundo. Nesse caso, o movimento expressivo foi o primeiro. Claro que em algumas situações a gente vai acertar mais ou menos, mas o que eles viram nesse estudo é que, na média, as pessoas acertam. O que esse estudo não consegue explicar é quais são os elementos suficientes para que haja não só a expressividade no corpo que dança, mas a expressividade no corpo que observa. Mas o que a gente consegue dizer é que existe uma ligação para que haja o reconhecimento dessa expressividade enquanto intenção do artista na pessoa que observa. E essa conexão, embora a gente não saiba exatamente, existem formas de fazer isso, mas ninguém fez ainda, existem formas de mensurar isso, embora a gente não saiba, mas existe alguma atividade aí que dá essa liga, não só na execução, mas na compreensão da expressividade, na percepção da expressividade. Um conceito que pode explicar isso é a empatia sinestésica. Então, quando, em alguma medida, a gente se transporta para a experiência de movimento
dada por um outro corpo. Essa empatia sinestésica é um dos tópicos da estética empírica. A estética empírica é um campo de estudo bem mais antigo do que a neuroestética, e se interessa pela representação do corpo no espaço pessoal, no espaço global, a própria percepção estética, a resposta afetiva do observador, mas aqui agora, mais recentemente, há um interesse por esses laços ou essas bases neurais. Então, por que gostamos ou não gostamos de uma dança? Aqui o que esse estudo apresentou é que quando a gente gosta de uma dança, existe uma ativação maior de áreas ligadas à integração sensório-motora em relação aos movimentos que a gente não gosta. Então, gostar, em alguma medida, é se transportar em termos de atividade sensório-motora para aquela situação dançada. Aqui eu vou passar. E aí vamos para o último tópico, que é a imagética motora, que eu vou mostrar um vídeo rápido para vocês. Deixa eu só... Vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Não tem som, tá? O vídeo. Ah, vocês não estão vendo. Que pena. O Vimeo, ele trava. Ele tem uma trava para streaming. Tudo bem. Não vai ser um grande problema. Mas a imagética motora, entre outras palavras, é o campo da neurociência da dança, para a apresentação aqui, é o campo da neurociência da dança que mais se interessa por essa aplicação direta no espaço de movimento, no espaço de contato com o outro, a partir de uma linguagem ou a partir de uma proposição de movimento. Porque o que a imagética motora faz é organizar algumas diretrizes balizadas pela neurociência para que a gente possa não só ensinar e aprender melhor a dançar, mas a gente possa, por exemplo, descobrir como reorganizar o próprio corpo a partir da integração entre imagem e ação, entendendo essa ação uma ação com intenção. Então, a imagética motora ela está sendo amplamente aplicada já há algum tempo em diversas situações de reabilitação, seja na dor crônica, seja em recuperações pós-acidentes vasculares e por aí vai. E, em grande parte, o desejo aqui é reaproximar uma conexão funcional entre a camada subjetiva, imaginária, lúdica, onírica, de uma ação com intenção e com significado, que é algo que parece trivial, mas não é. E aí, nesse sentido, você vai ter, por exemplo, trabalhos de imagética centrados no trabalho de confiança, trabalhos de imagética centrados no aperfeiçoamento técnico, na couraça técnica, trabalhos de imagética essencialmente pensados para os processos de reabilitação. Mas, em poucas palavras, a imagética motora, talvez, dentro da neurociência da dança, seja o subtópico que mais encontra a sala de movimento.
até agora. Eu digo até agora porque a própria reflexão, discussão sobre observação da ação, a dimensão emocional e afetiva de uma observação de movimento é parte fundamental, tem sido investigado como parte fundamental dos processos de socialização, de integração social, de possíveis intervenções, estratégias de manejos de patologias que incorrem um prejuízo relacional, um prejuízo desse trato social. Então, os exemplos são muitos. Existem ainda trabalhos que se interessam, por exemplo, no retardo dos mecanismos de envelhecimento, retardo nos processos de demência. Muitas pessoas falam numa intervenção que resgata, mas não é muito correto falar em resgatar, é mais correto pensar até agora em um retardo do processo não de envelhecimento, mas num retardo do processo de perda de função. Ou ainda, como é possível alimentar nossa, me fugiu a palavra, mas fazer uma conta bancária em termos de movimento para que você possa usar durante a vida. E nesse sentido, não é só necessário se mexer, é necessário se mexer com prazer e intenção. Tá? Então não é só ir para lá e para cá, é ir para lá e para cá com desejo de e com a intenção de. Tá? Então não faz muito sentido só fazer. Ufa! Respirem aí comigo. Tudo bem aí, vocês? Foi uma bola de canhão, né? Essa era a ideia. Ai, ai. Vocês têm mais 10 minutinhos? Alguém quer falar? Eu não aguento. Assim, eu não vou conseguir ouvir todo mundo, mas... Alguém quer falar? 10 minutinhos só para alguém falar alguma coisa. Só para não ter só minha voz aqui nessa aula. Até para eu engolir saliva. Quem quiser, né? Mesmo sabendo que foi uma bola de canhão. Se vocês quiserem, claro. É mais no sentido de dividir mesmo, né? Não de... Enfim. Boa noite, Márcio. Boa noite, Ricardo. O que me pega muito, me pegou hoje, assim, isso do observador, né? De começar a colocar a atenção na observação também, né? Do fato em si, assim, porque sempre se coloca muito a atenção no que está agindo e não em quem está observando essa ação e que pode ser eu mesmo, eu mesma, né? Isso para mim começa a trazer uma coisa eu não sei
são paralelos da minha cabeça, tá? Mas de criador-intérprete, sabe? De que a entidade sagrada está dentro da gente, né? Começa a dar uma unidade entre observação e ação que, para mim, faz muito sentido. Que, enfim, eu acho que isso do neurônio espelho e fazer esse paralelo também com o espectador, né? Quem que está assistindo o quê e o que é o que essa plateia influencia nessa ação, né? Se eu assisto, enfim, essas coisas aí. É. Então, se a gente se recordar, tentar se recordar, é bem possível que a gente encontre uma memória que significa o nosso interesse ou experiência em dança ligada a uma observação. É bem possível. E, portanto, quando a gente propõe aula, por exemplo, para que a pessoa se observe o outro, essa observação, ela não é só uma descrição visual. É é um pouco mais inteiro. E aí a Adriane pergunta assim, se pode ser dito relacionado com a dança-terapia. Existe um grande interesse da neurociência pela dança-terapia, justamente por tentar compreender e descrever o porquê que a dança como intervenção terapêutica para diversas situações é uma possibilidade. Então, o que acontece ali? E para explicar o que acontece ali, a gente pode escolher, por exemplo, esses caminhos de pesquisa. Então, o que acontece ali em termos de simulação? O que acontece ali em termos de alteração dos estados afetivos? O que acontece ali em termos de observação de uma ação? E por aí vai. Oi, boa noite. Boa noite. Mas eu fiquei aqui pensando em qual seria a linha de conexão entre esses movimentos e o pensamento. Porque eu me percebo muitas vezes na dança, quando eu entro no pensamento ou nessa auto-observação, é como se o próprio corpo ele saísse de um lugar de, de maestria, do seu próprio, como se tivesse uma própria consciência ali. E daí quando eu entro no pensamento, é como se ele fosse para um lugar de não saber. Eu queria saber se tem alguma relação, como que isso está conectado. A nossa educação acerca do pensamento é um pensamento descritivo, em grande parte. É um pensamento lógico, descritivo, que busca ordenar os eventos. E o conhecimento pelo movimento, ele não acontece dessa maneira. Ele não acontece por uma ordem lógica, ou por um encadeamento linear. O nosso conhecimento pelo movimento, ele acontece por agrupamentos, muitas vezes não lógicos, por espaços vazios preenchidos pela sensação e pela percepção, por reflexos, por simulações, por ajustes e reajustes, a depender do espaço pessoal, do espaço global. Então, quando você diz que essa observação dada pelo pensamento, ela
trava, rompe um pouco a experiência de movimento, é porque a gente está ensinado para esse pensamento e pouco ensinado para esse conhecimento dado pelo movimento, que não é da lógica, da ordem, da sistematização serial. É pelos reflexos, pelos espaços vazios, pelos agrupamentos. Então, o que na verdade acontece é que a gente está pouco hábil a conhecer pelo movimento, que é uma outra maneira de conhecer. Não melhor ou pior, é uma outra maneira que deveria ser ofertada tanto quanto a maneira de conhecer pela ordem lógica, serial, descritiva da experiência. Te respondo, Lidiane? Sim, fez total sentido. Mas qual seria um caminho para eu descobrir esse corpo, então, através disso, através desse não pensamento lógico, através da só experimentação? Teria alguma outra ferramenta? Como que poderia ser uma abordagem em direção a isso? Essa, quem se né, né, a abordagem que se interessa muito por isso que você está trazendo para a roda são as abordagens que se direcionam por aquilo que a gente entende como estado de fluxo, né, ou flow, que está bem famoso. Esse flow é um ajuste ótimo entre desafio e habilidade. É um ajuste ótimo entre desafio e habilidade. Eu não preciso pensar tanto, mas não é boring. Não é muito fácil. Então, como eu proponho uma experiência de movimento que seja desafiadora o suficiente, mas que se conecte também com a habilidade desenvolvida daquela pessoa. Porque se o desafio for muito grande, é bem provável que essa demanda pelo pensamento lógico descritivo tome a experiência. Ao passo que se a habilidade ela for, né, eu tiver um pouco desafio, eu sempre resolvo essa equação pelo lado do desafio. Então, se o desafio for muito pequeno, eu vou ter desinteresse. E eu vou ter um estado ali que eu nem estou ali. Então, em poucas palavras, é necessário que para esse ajuste que você se interessa aconteça, eu preciso balancear desafio e habilidade. Se eu não balanceio desafio e habilidade, ou eu preciso pensar demais, ou eu não penso em nada. Ou eu penso em outra coisa. Te respondo agora? Sim, muito obrigada. Fez total sentido. Se depois tiver algum livro ou alguma referência que você puder me dar para eu poder ler mais, eu agradeço. Tá. Gratidão. Me manda mensagem no Instagram que eu te mando. Tá? Ok. Tô pedindo para você Obrigada. mandar porque eu vou esquecer. Mas se você mandar, Não, mano, tá? obrigada. Vamos lá. Yara, Kátia e Kiran, se eu pronunciei direito. Vai, Yara. Depois Kátia. Eu fiquei pensando bastante enquanto na sua fala e na fala dos outros também, sobre a questão da rigidez cognitiva e a neuroplasticidade e o movimento em si, como essa alternativa de terapia, essa correlação, que eu gostaria de ouvir você falando sobre isso, se possível.
é importante que a gente sempre pense que os nossos desafios, eles estão situados numa cultura, num acordo social, num acordo político, num sistema de educação, por aí vai. E eu estou dizendo isso para que a gente não incorra no erro de acreditar que algumas dificuldades sejam dificuldades apenas do indivíduo. Então, que essa seja uma rigidez da pessoa em si. Sim, isso pode acontecer, mas essa rigidez ou essa ausência essa pouca habilidade em conhecer pelo movimento, ela também não é fruto de uma organização cultural, social e de uma política. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como a gente escapa disso, porque é necessário buscar alternativas para isso. E essas alternativas são alternativas que colocam o corpo em experimentação, que colocam o corpo para lidar com esses espaços vazios que precisam ser preenchidos. Então, as práticas de experimentação corporal, elas são... E aí eu não estou falando só na infância, eu estou falando na vida inteira, em toda a vida. Não é só na infância. E também não é só na velhice. É em toda a vida. Então, as práticas de experimentação, as práticas que propõem espaços vazios, e essas práticas que propõem espaços vazios podem, inclusive, ser práticas orientadas por uma técnica, por uma sistematização. O profissional vai inserir esses espaços vazios, esses espaços de experimentação, que vão ser difíceis no começo, vão ser justamente porque se você não me dizer o que fazer, eu não sei o que fazer. Não é assim? Eu preciso que você me diga o que fazer para que eu faça algo. E esse incômodo, ele é parte do processo de educação. É uma educação. É uma outra educação. E aí, Yara, o buraco é fundo. O buraco é fundo. Então, a gente vai ter que falar de como a gente conversa, se relaciona, como a gente sonha, como a gente se olha, se escuta, se toca, como a gente respeita o espaço do outro, convive com o outro. Então, não é só movimento, né? É uma discussão ampla. A gente precisa de tempo. É necessário tempo também. Então, qual outro ingrediente que nos falta? Tempo, por exemplo. Aqui, nessa aula nessa aula VaptVupt, nos falta tempo também. Tá? Te respondo? Sim, incrível. Bom, beleza. Então, Kátia, depois Kira. Oi, maestro e todo mundo. O que eu queria compartilhar o quanto que é especial estar acompanhando essa neurociência, trazendo resposta para coisas que eu vivi nos tempos que eu trabalhei com portadores de deficiência física, né? E aí eu me lembrei do meu primeiro training de danceability, que é uma técnica de improvisação, de contato e improvisação voltada para os corpos diversos, né? E, inclusive, se trabalha muito com essa questão da imagética. Agora posso até dar esse nome para os exercícios. E
esse treino foi num lugar muito diferente. Ele foi num pavilhão da ACD de São Paulo. E nós estávamos dançando nesse pavilhão e tinham pessoas que estavam passando por ali, que estavam esperando o tratamento, que ia começar na segunda-feira e tal, era no fim de semana, e tinham algumas pessoas que estavam em cadeira de roda olhando aquilo acontecendo, né? Aquelas danças, aquelas coisas, talvez pela primeira vez, né? E uma menina que eu nunca mais esqueci, eu até escrevi uma monografia sobre essa cena, quando estava quase terminando, ela olhou para mim e eu convidei ela, eu puxei ela pelas mãos, assim, numa cadeira de roda muito dura, que nem deslizava muito bem. Eu puxei ela para ela dar uma volta comigo por onde a gente estava dançando. E fazer um contato forte de olho com ela. Eu não falei nada para ela, mas era um convite para ela passear comigo, né? Dançar. E ela começou a gritar no meio do salão para a mãe dela, falou assim: mãe, eu estou dançando. Aquilo ecoava pelo pavilhão, assim, daquela ACD, e a mãe dela olhava e reconhecia que ela estava dançando, mas não mas o que ela estava sentindo, sabe? E isso me fez, acho que foi a cena que mais me fez me apaixonar por essa possibilidade de compartilhar essa sensação da dança mais do que qualquer outra coisa, né? Eu costumo dizer que eu tive um parceiro de dança, eu posso dizer que ele era um parceiro, porque eu ia numa instituição para dançar e ele só mexia as mãos. Ele estava sempre deitado e ele tinha muita expressão nas mãos dele. E uma vez eu dancei com ele, tocando a ponta dos dedos dele, e eu sempre digo que foi a dança mais leve e suave que eu vivi na minha vida, assim. Ele sabia que ele estava dançando e não tinha mais nada, só tinha dança naquele momento, né? Não tinha nenhuma racionalização, né? Nem palavra tinha. É isso. Então, estou muito feliz de estar ainda presente nesse mundo, inclusive da dança, para poder assistir esses significados todos que a gente está conseguindo encontrar para tudo isso. Uhum. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos, daqui a pouco eu falo. Kirian. Ou Kirian, não sei. Consegue me ouvir bem? Sim. Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Obrigado por essa partilha. Eu fiquei curioso, tu falaste que de todos aqueles tópicos, né, que tu apresentaste, o que tu mais conseguias ver uma relação mais prática, mais pragmática com o nosso fazer da dança era a relação da imagética motora, não é isso? E a imagética motora já é uma prática que está aí há um certo tempo, nas práticas somáticas, foi levada para o esporte, no esporte teve uma aceitação muito grande e eles têm resultados incríveis com essa capacidade que a gente tem de imaginar uma determinada ação motora e depois, na realização dessa, que realmente melhora a qualidade do desempenho dos atletas, principalmente porque nos atletas, geralmente, os movimentos são, vamos dizer, determinados, estereotipados. Eles vão fazer aquela conduta, aquela
aquela partitura motora. E na dança, tem-se experiências com práticas mais sistematizadas, né, como o balé, por exemplo, de se imaginar, ou de se imaginar, durante ensaio, se imaginar se movendo antes de fazer a prática, tipo, marcando os movimentos e como isso reflete no desempenho dos artistas. E aí eu queria saber de ti, na verdade, na tua experiência, como é que essa praticalidade desse aspecto da relação neurociência-dança, ela tem te ajudado na tua prática enquanto professor, enquanto artista? E uma segunda pergunta é como é que esse campo, essa dobradinha, essa interface neurociência-dança, para ti, ela encontra promessas para um futuro que beneficie mais a gente, porque nos outros tópicos os benefícios são mais do pessoal da neurociência, né? Eles é quem se beneficiam estudando a dança, do que a gente estudando a neurociência. E eu queria saber de ti como é que tu vês, se tu vês dentro daqueles outros tópicos, ou em outros tópicos que tu queira citar, como é que a gente caminha para um lugar onde isso possa nos beneficiar, enquanto artistas, enquanto pessoas que fazem dança. Legal. Para mim, enquanto professor, e pessoa que está nos dois lugares, tanto na academia quanto na sala de dança, a neurociência, ela não necessariamente me apresenta um mundo novo. É importante dizer isso. E eu digo isso, gente, com bastante tranquilidade, com muita tranquilidade, essencialmente por conta da minha formação. Então, eu estudei neurociência, o primeiro curso de neurociência, de graduação em neurociência do Brasil, que é o curso de neurociência da Universidade Federal do ABC, um curso extremamente responsável, e falo com muita confiança da minha formação, e uma confiança que me dá a possibilidade de dizer com tranquilidade que não acho que a neurociência apresenta um mundo totalmente novo. Isso é importante. Agora, o que ela me traz? Qual é o alimento que ela me dá? Assim como a Kátia disse, ela me traz algumas balizas, algumas âncoras, algumas sinalizações de que o trabalho pode ser por aqui. Algumas sinalizações de que o trabalho ele pode ser mais efetivo por aqui. Algumas sinalizações de que encarar o movimento com intenção, espaço de prática, de experimentação, de preenchimento, de busca por significação, parece ser mais interessante do que apenas ensinar a pessoa a repetir um passo de um jeito certo ou errado. Me traz uma âncora e uma orientação no sentido de valorizar e fomentar uma observação de fato no espaço de movimento. Não coloco para as pessoas observarem, não só para elas verem, mas para que elas possam ressoar o que elas vejam. O estudo de neurociência me traz uma tranquilidade também em não só imaginar para poder criar, mas imaginar para se conhecer, por exemplo. E esse é só algumas coisas. Eu poderia ficar horas dizendo. E eu não exagero quando eu digo horas, porque foram, até aqui, são anos dedicados a isso. Então, eu poderia realmente ficar horas dizendo, mas horas dizendo também com a tranquilidade de que não é uma grande revolução como muitas pessoas vendem. É necessário isso. É necessário dizer isso. Essa revolução,
que virou um produto, ela é uma aquisição de âncoras, uma aquisição de faróis. E faróis muito modestos, eu diria. Faróis muito humildes. Então, e quando você pergunta de promessa, para mim, ciência que promete coisas, eu fico com o pé atrás. Então, eu não prometo nada para ninguém, também não acredito que a neurociência prometa nada para ninguém. Inclusive, vocês são adultos, mas tomem cuidado. Agora, se ela não tem promessas, o que ela tem a nos oferecer? Eu acho que o que ela tem a nos oferecer é uma revisão das nossas práticas a partir de evidências. Não necessariamente ela vai fazer com que a gente descubra um mundo totalmente novo, mas ela vai fazer o seguinte: olha para o seu mundo. Olha para o que você está fazendo, para o que você já está fazendo. E olha de maneira crítica. Olha de uma maneira evidenciada, não no sentido da descoberta da verdade. Um olhar evidenciado no sentido de descubra como olhar para o seu próprio corpo e como propor um olhar feito no corpo das pessoas que você orienta os processos, com essa criticidade, e não é uma criticidade que impõe, mas é uma criticidade que acolhe. Né? Tudo bem? Te respondo? Sim, com certeza. Muito obrigado. Eu pergunto porque eu estou agora fazendo um processo de doutoramento e eu venho pesquisando ciências cognitivas já desde o mestrado. E eu fico sempre pensando, porque tem as indicações de orientadores, e as pessoas ficam sempre indicando e perguntando por que eu não me aprofundei tanto na neurociência. E por mais que eu estude, eu vi que você tinha várias referências ali que estão nas minhas referências também, mas eu sempre tenho a impressão de que qualquer coisa que eu faça nessa relação, eu estou ajudando, eu estou construindo conhecimento para o campo deles. Estou colaborando. E eu fico pensando como é que eu posso trazer esse conhecimento para ajudar a gente na prática da gente, seja artística, seja pedagógica, seja principalmente pedagógica. Eu acho que a neurociência ajuda a gente demais a entender determinados padrões, possibilidades de aplicação de coisas que talvez a gente já faça, mas a gente faz às vezes muito pela intuição ou porque aprendeu com outros mestres, mas não tem assim uma fundamentação que diga, não, isso aqui é interessante, isso aqui funciona, isso tem uma razão, isso tem um entendimento dentro do funcionamento, dentro do desenvolvimento neurológico de uma criança, de um adolescente, e são conhecimentos importantes. Mas é por isso que eu tinha perguntado como é que tu vês o futuro, né? Porque eu sempre fico, poxa, tem que ter uma pontezinha aí que faça, porque ela é muito interessante. E por mais que no momento os recursos metodológicos que a gente tem ofereça mais condições de produzir conhecimento para o campo deles, mas a gente também, de certa forma, está começando a construir o que é que nós podemos nos beneficiar a partir dessa interface, né? Então, e esse teu empenho aí de tanto tempo, né, trabalhando essa dobradinha aí, essa interface, assim, parabéns e muito obrigado por essa partilha de hoje. Agradeço. Pessoal, eu vou pedir desculpas para a Judite e para a Juliana, que eu preciso encerrar, só que eu vou fazer um convite, se vocês quiserem. Porque em meia hora eu preciso estar no aeroporto. Porque eu tenho um voo. Eu vou jogar aqui no link, na tela, um QR Code para um grupo do WhatsApp. E a gente faz Vamos fazer mais uma aula? Vamos marcar. Aí a gente marca lá nesse grupo. E aí quem tiver no celular, eu vou colocar o link aqui no chat. Pode ser? E aí
muito obrigado pela presença. E a gente remarca essa aula aí, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o QR Code e eu vou colocar no chat também esse link para esse grupo. E aí lá a gente marca essa aula e eu divulgo também e enfim. Tá bom? Senão eu vou perder meu voo e vai ser um grande problema. Tá bom? Então, obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, tchau. Espera aí que eu vou colocar aqui, não vou embora. Ai. E aí tá aqui no chat também. Boa noite.